Eu comprei bastante. Eu comprei mais de 1 milhão no primeiro semestre só de fundo imobiliário. Eu acho que os fundos estão muito baratos hoje. É um fundo de hotel. É um fundo de hotel que ele tá pagando 16% de yield. Eu gosto também dos fundos imobiliários americanos. Os REITs tem hoje aí yield de 5, 6% em dólar. Alguns Numa até mais. economia menos volátil, né? Economia muito menos volátil. Você tem fundo de laje? Acha que tem oportunidades, na sua opinião? Eu acho que os fundos estão muito baratos hoje. Os fundos imobiliários, tanto de papel quanto de laje. É um ativo que eu vejo como muito interessante para o investidor. O investidor hoje está muito de olho na renda fixa, está muito focado na renda fixa, porque ele vê lá um CDI pagando 14%, de repente um IPCA mais 10, um IPCA mais 9, isso mexe muito com ele. E quando a gente vê um fundo imobiliário pagando 12% hoje de dividendos, isento, né, da inflação, a gente tem que entender que é 12% mais inflação, porque aquela renda ela vem de aluguéis, são reajustados pela inflação, por algum índice, IPCA, IGPM. Então, quando você tem o 12% do fundo imobiliário, é 12% mais inflação. Isso as pessoas não entendem. Isso é fundamental entender, que qualquer renda de fundo imobiliário, ali, principalmente de laje, que isso é mais verdade ainda, ou de papel também, né, porque os títulos são indexados também pela inflação, geralmente, é 12% mais inflação. Mas aí você tem que somar mais o desconto do fundo imobiliário. Sim. Exato. Porque tem muitos fundos imobiliários hoje descontados 30%, 40%. Sim. Então você tem 12%, que seja 10% mais inflação, mais o desconto. Então isso, quando você calcula uma taxa de retorno, é muito maior do que qualquer título de renda fixa. Então eu vejo o fundo imobiliário de forma muito positiva por isso. E é um investimento muito seguro. Quem comprar agora dificilmente vai ter uma queda Susto absurdo. susto, né? Lógico, renda variável varia, o preço varia, né? Mas de hoje em diante, dificilmente o preço vai cair muito, né? Eu acho que Sim. o preço já está bem achatado. Essa queda que teve, acho que foi de um momento ali e o preço rapidamente já recuperou, mas é um investimento que eu gosto muito e que eu sempre recomendo para os meus mentorados, meus alunos. E você está de na olho, carteira. Vicente, na sua carteira, professor? Você está agora, nesse momento, com fundo de laje que você gosta, enfim, que você acha que está valendo a Olha, eu pena? acho que tem fundos aí muito, muito bons, né? De logística, são fundos bem legais. Fundo de shopping. Tem um que eu acho muito interessante, eu acho que é o HTMX. HTMX, que é um Shopping, né? é um De shopping não, desculpa, de hotel. é um fundo de hotel. É um fundo de hotel que ele está pagando 16% de yield. É um fundo pouco conhecido, tem pouca liquidez, mas é um fundo que eu acho muito interessante, porque ele tem ele estava muito amassado, né? Estava com preço muito baixo. Ele estava pagando até mais, o yield está maior, estava quase 20% de yield. E hoje está com 16%, mas é um super yield. É um fundo que tem, sei lá, 20 e poucos hotéis na sua Bandeira carteira. Ibis, né? São bandeiras Então, grandes. assim, são hotéis que estão sempre lotados e é um fundo que o pessoal não está muito de olho, né? E eu acho que é um fundo interessante porque também para diversificar um pouco, porque a pessoa fica muito lá no laje corporativa, logística, shopping, né? E você tem de repente, De hotéis. ligado à hotelaria, eu acho interessante, né, ter isso também. Então, eu gosto também dos fundos imobiliários americanos, os REITs, Ah, sim. né, que são também ativos que têm 2.000, 3.000 imóveis. Sim, é muito maior. É uma coisa gigantesca. Então, você não precisa se preocupar com vacância, você não precisa se preocupar com nada disso, porque a diversificação é tão grande que você tem lá um yield muito, muito bom. E tem hoje aí yield de 5, 6% em dólar. Alguns Numa até economia mais. menos volátil, né? Economia muito menos volátil. Então você tem aí, se conseguir ganhar 7, 6% em dólar de dividendo, Opa, é muito bom. E com potencial de crescimento, que os REITs lá, eles têm maior potencial de crescimento Exato. até É do porque que a aqui, né? economia é uma economia que se você olhar no longo prazo, a economia americana, ela cresce. Sim. De vez em quando tem uma queda, mas ela cresce no longo prazo. Essa é a grande justificativa para se investir em ativos dolarizados. Não, é porque o Brasil isso. Não é porque o Brasil é melhor, é pior, é porque aquilo ali. Mas você está investindo numa economia que cresce constantemente. Que investir no exterior. Você poderia investir na África, na Ásia, na Europa. Por que todo mundo investe nos Estados Unidos? Exato. Porque é a maior economia do mundo. E por que é a maior economia do mundo? Embora a China tenha crescido pra caramba no passado, porque é uma economia que cresce, cresce, cresce.
Então, essa é a grande justificativa. E aí, quando você investe, por exemplo, em REITs, eles estão ali na a economia na veia, né? O crescimento econômico na veia. Uhum. Agora, se a gente for falar, porque assim, os fundos de papel foram muito atrativos, né? Muita gente comprou. Continuam atrativos, né? Continuam atrativos, mas assim, eu acho que já teve ali um time que o pessoal comprou bastante. Vocês acham que ainda tem, por exemplo, fundo de papel que é bom e que esteja barato? Porque o Mira, da última vez que veio aqui, falou: ó, tem alguns que já estão médios, já estão ali mais caros, já bateu o preço justo. O que vocês acham disso? O fundo de papel, ele acaba acompanhando a inflação, porque a imensa maioria é atrelada ao IPCA, né? Você tem 3, 4 aí que são atrelados à CDI. Então, ele acompanha a inflação. Como a gente teve uma alta de inflação do ano passado para cá, isso já refletiu no dividendo, e o dividendo já pagou mais e os fundos acabaram, a cotação acabou subindo. Então, tinha muita coisa abaixo de valor patrimonial e hoje em dia já está mais difícil. Os bons fundos já estão muito próximos de valor patrimonial, os de papel. Então, você consegue outros fundos de papel abaixo do patrimonial e com desconto, sim, mas naturalmente você vai ter que se expor a mais risco. Mas São aí, qual, ativos. por exemplo, professor? Digamos assim. Eu acho que o CPTS, que é uma recomendação minha, ele está abaixo do patrimonial, ainda Tá. está bem abaixo, mas ele já está querendo meio que virar um FOF. Eu lembro que os mais tradicionais, eu gosto do KNSC, do HGRI, de vários de papel, eles já estão ali próximo do patrimonial, entendeu? Subiram Então, bastante nas últimas semanas, né? o KNCR, que é mais para CDI, ele os grandes e bons fundos já estão ali perto do patrimonial. Você vai ter que procurar fundos mais arriscados se você quiser desconto. Nesse cenário de juros mais altos, de risco maior, se os juros está mais alto, é porque a gente tem um cenário de risco maior. Você, para buscar mais retorno, você vai ter que correr mais risco. É natural, tá? Uma vez que o que é menos arriscado já teve essa. Eu comprei bastante. Eu comprei mais de 1 milhão no primeiro semestre só de fundo imobiliário, justamente para aproveitar essa Essa... alta muito que barato. acabou acontecendo. Era assim, era meio que esperado. Eu falei para os alunos no final do ano passado, eu falei, fundo de papel vai subir no começo do ano que vem. Era esperado. No Clube FIA a gente já tinha feito essa análise também. E o que aconteceu? O fundo imobiliário ele é muito interessante porque as pessoas elas acabam. O investidor, pessoa física, que é a maior parte que investe em fundo imobiliário, ele é reativo, né? O fundo tá pagando lá 1% ao mês. Aí naquele mês ele pagou 1,10, ele pagou, anunciou, vai todo mundo lá e compra. Depois que ele anunciou, né? Assim, Sim. se você comprar, talvez você não receba 1,10 no próximo mês, mas a galera vai e reage. Uhum. Da mesma maneira, ele tá pagando 1,10, ele passa no mês seguinte pagar 1, todo mundo vende porque acha que ficou ruim. Ninguém Sim. faz a mínima análise. Um aluno meu estava perguntando de alguns fundos, o RPR, por exemplo, que caiu pra caramba o dividendo, a cota caiu, mas eles estão fazendo investimento, é um fundo de muito mais risco, né? É um high yield, é um high risk, que eu brinco, né? Tem muito mais risco, mas aí ele falou, pô, não, mas ele tá fazendo investimento, de repente ele vai voltar a pagar. Eu falei, se ele voltar a pagar, a cota volta a subir, porque as pessoas olham apenas o dividendo. O investidor ele é muito reativo. Então, se a gente tem um dividendo maior, a cota sobe. É natural. Sim. Por isso que parte do mercado subiu também por isso. Professor Vicente, você gosta mais de fundo de papel ou fundo de tijolo? Se a gente fosse falar hoje, assim. Eu gosto dos dois. Eu Eu queria acho que todos, né? tem que ter a carteira diversificada, né? Eu já vi há algum tempo, até alguns 2020, aquela época que o fundo tava bem na moda, né? Que a taxa de juros estava 2,5, né? E tá todo mundo falando de fundo imobiliário, o pessoal indo para fundo imobiliário. Eu já vi muita gente falar aí, vou comprar só fundo de papel, né? Então, eu acho que, lógico, estava muito atrativo naquela época o fundo de papel, mas tem que ter uma diversificação, né? Você tem uns fundos de papel que pagam 15%, 16% aí de yield com uma certa segurança, sem muita maluquice, mas tem fundos de papel hoje que não tem como entrar, né? Você tem que ter muito cuidado. Você vê um dividendo lá de 20%, 25%, já suspeita que tem alguma coisa esquisita naquele fundo. Mas eu acho que o ideal é o investidor ter uma Diversificação. diversificação. Eu gosto de 30%, para não deixar de falar número, eu sempre falo, cara, bota 30% em fundo de papel e 70% em fundo de tijolo.
né? De repente uns 20% em FOF também. Acho que FOF tem seu valor, você está ali no mercado. E uns 50% em fundo de tijolo, ou 60%. Então, acho que depende muito do investidor isso também. Mas eu não tenho preferido, né? Eu entendo que o fundo de papel ele pode ser um pouco mais volátil, né? Ele tem oportunidades boas também. Você tem muitas oportunidades boas de fundo de papel. Mas eu gosto de uma carteira bem diversificada, né, em fundo imobiliário. Eu sendo assim, bem sincero, fundo imobiliário não é a minha maior especialidade, né? Que ações, né? Hoje Aliás, vamos vamos falar de entrar ações já nisso. já. o fundo imobiliário eu comecei a investir, por incrível que pareça, depois de 2017, 2018. Né? Então, até o investimento que eu comecei por conta dos meus próprios analistas que estavam na casa junto comigo, né, Sim. na VG Research, eles falavam, pô, tem que ter fundo imobiliário também. Eu via, aí eu comecei a ler os relatórios, comecei a entender as oportunidades que tinham ali, né, e eu comecei a investir em fundo imobiliário. Então, foi ali que eu comecei a botar o pezinho, e gostei muito. Né? É um ativo que eu sempre recomendo para quem gosta de dividendos, né, quem quer formar renda passiva, é um ótimo. investimento sensacional.